Evangelho de Marcos, primeiro evangelho a ser escrito historicamente, capítulo 1, 40 a 45. Um texto fantástico. Amém? Diz assim um relato de Marcos: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. Amém? Irmãos, esse é um texto fantástico, é um texto dos mais sensíveis do Novo Testamento, porque ele não trata apenas sobre a empatia de Jesus, sobre o amor e a sensibilidade de Jesus com esse homem, mas ele vai tratar acerca de verdades sobre nós, sobre o nosso quadro em relação a Deus. Esse texto, ele é mais do que isso, ele é mais do que um ato de amor contra todas as barreiras culturais da época, contra todas as barreiras legalistas da época, as barreiras tradicionais. O texto, ele tem uma simbologia por trás de algo que é muito mais profundo. E brevemente eu gostaria de enxergar isso com os irmãos nessa manhã. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de apresentar o contexto que envolvia a vida de um leproso nos dias de Jesus. Talvez você já saiba muitas questões que envolvem acerca da vida de um leproso nos dias de Jesus, mas talvez você não saiba a amplitude do ato de Jesus e do quão danoso era ser um doente naquele tempo. Como nós bem sabemos, a lepra, ela é uma doença de pele e naquele tempo era uma doença repulsiva. A Bíblia em Levítico 13, 45 e 46 já orientava acerca da quarentena que aqueles leprosos deviam fazer quando estavam contaminados. Deviam ficar longe do restante de toda a sociedade. Algo muito parecido com o que vivemos hoje, em que o Covid exige o mesmo protocolo. E sem dúvida nenhuma, irmãos, a doença mais dramática daquela antiguidade era a lepra, era ser um leproso. Nenhuma doença era tão lastimável quanto a lepra. Ela levava o indivíduo à ruína de tão repugnante que ela era. Era uma espécie de morte progressiva do corpo. Eu gostaria que os irmãos tivessem noção da gravidade na qual estamos falando. Nos dias de Jesus, na Palestina, sem dúvida nenhuma, haviam vários leprosos. Jesus, em Mateus 10, versículo 8, ele menciona em sua ordem aos discípulos para que eles fossem procurar os perdidos de Israel e também para que curassem os leprosos doentes, para que ressuscitassem os mortos e expulsassem os demônios. Então ali já estava a menção dos leprosos, uma categoria destacada entre as demais que são mencionadas por Jesus ou que poderiam ser mencionadas por Jesus. E essas pessoas que eram doentes, elas eram definidas como impuras naquele tempo. Elas eram
impuras perante a sociedade, elas eram desprezadas e rejeitadas do contato com os demais seres humanos. Aqueles leprosos, irmãos, eles deviam viver nos desertos, nos campos, distante do contato com as demais pessoas. Eles deviam andar com roupas feitas de farrapos. Havia todo um padrão para defini-los como leprosos, como imundos. Eles deviam ter a sua cabeça descoberta e os demais membros do corpo cobertos. E quando alguém se aproximasse daquele indivíduo, eles deviam gritar: imundo, imundo. Eles se autodenominavam imundo e gritavam em alta voz para que as pessoas pudessem notá-los e então se afastar deles. Vale destacar também, irmãos, que esse tipo de tratamento acerca desse grupo de pessoas doentes com lepra, esse tratamento ele se estendeu durante os anos. No período da Idade Média da Igreja Romana, os sacerdotes eles vestiam suas vestes cerimoniais, né? E eles utilizavam um crucifixo. E com esse crucifixo na mão, eles conduziam os leprosos à igreja. E esses leprosos eram tidos como mortos por eles. Eles determinavam que aquele homem, por mais que em vida, ele estava morto devido à sua condição de leproso. Aqueles homens, os sacerdotes da igreja romana, eles deviam vestir, eles mandavam com que os leprosos vestissem roupas pretas, né? E eles ficavam impossibilitados de entrar dentro do salão da igreja. Eram feitos buracos nas paredes do templo para que aqueles leprosos pudessem ao menos espiar as missas, né? Eles vinham pelos buracos do templo. Era algo assim horrível. Talvez aqueles que, né, tiveram o Covid tenham experimentado minimamente o que é isso, né? Essa exclusão, esse isolamento, que talvez, por mais que seja necessário, nos faz ter um sentimento ruim, assim como aqueles leprosos tinham. O que era crença na época era que o motivo que esses leprosos contraíram essa doença era devido a um pecado. Por que eles na sociedade o pensamento era esse? Na sociedade antiga o pensamento era esse. Por que eles tinham lepra? Porque eles tinham pecado, e o pecado que eles tinham cometido estava relacionado à calúnia. Por isso que essas pessoas elas eram rejeitadas da sociedade, elas eram excluídas da sociedade, pois elas se julgavam inferiores, né? E isso vem, irmãos, de uma questão histórica. Jó, que provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia, já vai mostrar para nós os amigos dele, né, pedindo para que ele negasse o seu Deus, achando que todo o drama da sua vida era ocasionado, né, a algum erro, algum pecado que Jó cometeu. Jó é o livro para nos mostrar que as dificuldades da vida, as dores, as perdas da vida, elas estão aí não porque nós pecamos e porque nós erramos, mas estão aí. E que um homem sábio como Jó, mesmo assim, passou por todas essas dificuldades. Então essa era a crença, amém, irmãos? Entendemos aqui a introdução, o contexto, a gravidade. Então, sobre esse pano de fundo, obrigado, meu irmão, nós vamos refletir sobre 2 pontos breves, acerca de algumas verdades sobre os movimentos que os personagens do texto nos trazem. Primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos é para que nós possamos enxergar nesse texto a miséria extrema do homem e a rica graça de Cristo. A miséria extrema do homem e a rica graça de Cristo. Segundo a lei, irmãos, aquele leproso, ele estava cometendo uma infração ao ir até Jesus. Como eu disse,
o lugar daquele homem é fora do contexto da cidade, é longe da cidade, é longe das pessoas. Não existia direitos para um leproso, eles deviam viver isolados, a sua vida estava destinada a terminar em uma solidão, a terminar em um isolamento. Contudo, irmãos, olha o movimento que esse homem faz. Ele fica sabendo que Jesus de Nazaré passaria por aquela região e ele decide burlar todas as regras para ter um encontro com ele. Aquele homem estava crendo em Jesus, crendo que ele poderia encontrar cura e solução para a sua doença. O que parece é que o leproso, ele não se arrisca para ver o que vai ser, mas ele corre com esperança a fim de ser curado por Jesus, caso houvesse essa possibilidade de Jesus se atentar a ele. Olha o versículo 40, olha o que o leproso diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Olha o movimento que ele faz. Ele comete uma infração, ele burla as leis da época, ele corre não se arriscando para ver o que vai ser, mas crendo, confiante de que Jesus poderia trazer cura e solução para ele. Mas isso era uma possibilidade. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo, mas se Jesus quisesse. Por isso ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de chamar sua atenção para a forma com que esse leproso corre a Jesus. E a primeira forma que eu identifico no texto, que nós podemos identificar no texto, é que ele está em pura humildade. Ele corre para Jesus confiante, mas em primeiro lugar com seu coração humilde. E se achegar a Jesus com um coração humilde já se torna um diferencial para ele. Jesus gosta de gente que se achega, Deus gosta disso, de gente que se achega a Ele com humildade. Deus, ele não gosta de prepotência. O povo de Israel sofria e Deus estava com eles. Mas quando o povo de Israel se tornava prepotente, o que é que Deus fazia? Permitia o cativeiro. E isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos nas vidas das pessoas, de forma individual, não mais no coletivo, como foi com Israel, mas também na vida das pessoas individual. Deus gosta de um coração humilde. O salmista Davi, ele já diz isso no Salmo 51. Está certo que o que aquele leproso fez estava errado do ponto de vista da lei naquele tempo. Ele não podia mencionar nenhuma palavra a Jesus, mas no ponto de vista de Cristo, ele estava certo. A maneira como ele faz em mostrar o seu coração humilde, o seu coração submisso, mas também um coração confiante, faz com que Jesus atenda ao seu pedido. Aquele homem, irmãos, ele reconhece que Jesus, como Deus, ele tinha total direito de recusar o seu pedido. Aquele homem não se achava no direito de ser atendido por Jesus. Ele não se achava no direito de ser atendido. Quantos de nós achamos que temos direito, de sermos atendidos por Deus, atendido por Jesus? Não temos direito nenhum. Aquele homem, ele reconhecia isso. Talvez pelo seu quadro de ser um leproso, talvez pela cultura disseminada na época que o levava a esse pensamento: não, eu não tenho direito.
Mas essa é uma verdade, tanto para o quadro dele, diante da lei, quanto para nós hoje, no sentido espiritual. Mas nós vamos desenvolver essa ideia e o porquê que Jesus o atende e o porquê que nós somos atendidos hoje por ele. Aquele homem, irmãos, ele não demonstra falta de fé quando ele afirma a Jesus: se quiser me curar. Ele não tinha falta de fé. Ele se demonstra totalmente dependente da misericórdia de Deus. Pelo contrário, a ida dele até Jesus, podendo ser apreendido pelas autoridades, ou podendo ser rejeitado pelos homens, apedrejado, não sei, demonstra que ele tinha fé de que Jesus resolveria o seu problema, mas ao mesmo tempo, ele se coloca como dependente. Ele vai com fé, mas ele se coloca como dependente de misericórdia. Ele tinha plena confiança de que Jesus era a fonte da sua cura. Ele tinha plena confiança de que o seu impossível seria possível para Cristo. Mas ele se coloca numa posição de retaguarda. Não, talvez, se o Senhor quiser, como a gente canta, se Deus fizer, Ele é Deus, né? Se não fizer, Ele é Deus. Ele entende o seu lugar e o lugar de Cristo. E a partir desse movimento desse leproso, nós agora vamos entender a reação graciosa de Jesus. E a reação de Jesus é ir ao encontro desse homem com essa necessidade terrível, desesperadora, e de forma graciosa respondê-la misericordialmente. A reação normal, irmãos, de qualquer judeu naquele tempo era expulsar aquele leproso. Contudo, Jesus ele mostra através da sua atitude o coração e o espírito compassivo que ele tem. Uma compaixão, irmãos, infinita, a ponto de escandalizar os religiosos e a sociedade da época. E eu gostaria que você entendesse junto comigo que Jesus, ele não enxerga um indivíduo leproso. Ele não enxerga um homem que deve e que estava isolado da sociedade. Ele enxerga um ser humano necessitado de misericórdia divina. Nós aqui enxergamos as pessoas por aquilo que elas aparentam. Nós enxergamos aqueles que estão marginalizados, nós enxergamos aqueles que estão em pecado, mas Jesus ele enxerga o indivíduo no seu ser, não naquilo que é exterior aos olhos. E por isso eu quero, no nosso segundo e último ponto, tratar acerca da real imagem de nós mesmos no leproso. E é por isso, irmãos, que esse relato de Marcos, ele é tão emblemático, ele é tão sublime, porque ele não trata apenas de um episódio isolado, mas tem todo um significado, carrega toda uma verdade profunda acerca de nós. Aquele homem leproso, ele traz a real condição sombria que a humanidade vive em sua doença. E que doença é essa, irmãos? O pecado. Lucas, que é um médico, ele traz uma visão acerca desse homem no capítulo 5, versículo 12, dizendo que aquele homem estava coberto de lepra. Coberto, Lucas usa essa expressão, tomado. A doença já tinha se espalhado em todo o seu corpo. Ele já estava em estado avançado para padecer miseravelmente. Naqueles dias, irmãos, a lepra, ela era considerada
aqueles que se curavam eram considerados ressurretos. Eles eram ressuscitados quando se curavam, porque a sociedade cria que somente Deus poderia trazer solução para um quadro como esse. E de igual forma, irmãos, trazendo a imagem daquele leproso para o nosso real estado diante de Deus, o pecado é assim. A humanidade está imunda e separada de Deus. A humanidade está progredindo lentamente para a morte. E assim como a lepra ela progride em tomar a pele até a morte, a sociedade tem progredido no pecado, sendo tomada pelo pecado em todas as suas áreas. Assim como a lepra, irmãos, ela alcança os níveis mais profundos da pele, o pecado ele alcança a profundidade do coração do homem, do nosso coração, do coração da sociedade. Conforme o pecado vai progredindo na sociedade, mais terrível a doença está se alastrando no coração da sociedade. Por que nós vemos um mundo cada vez pior? Porque o pecado ele está progredindo como uma doença. Ele está tomando todas as áreas, contaminando todo o corpo. Quando o homem ele se envolve no pecado, o seu corpo vai sendo tomado. Então os seus olhos não enxergam mais com os olhos originais, criados e bom. O que é bom, como Deus definiu na criação, os seus olhos não enxergam mais. Só Deus pode trazer vida ao homem que está contaminado pelo pecado. Assim como aquela doença marcava todo o corpo, o pecado, ele deixa marcas profundas e danosas no nosso corpo também, como o vício em suas determinadas áreas, como em nossa família, através dos divórcios. Por que os homens se divorciam? Porque eles não enxergam mais o outro no qual ele estava unido com os olhos que Deus lhes deu. A beleza, aquilo que é bom que Deus nos deu, começa a ficar manchado. E a gente começa a se afastar do padrão do que Deus nos deu. Por isso que há os divórcios. A gente não consegue mais enxergar com lentes limpas, mas com lentes contaminadas pelo pecado. Então aquilo que o homem amou no princípio, ele passa a rejeitar. O homem passa a desrespeitar o outro e os familiares. Ele passa a ser violento. Enquanto Deus nos deu amor originalmente, devido à contaminação do pecado, passamos a ser violentos, desrespeitosos. Por isso que o pecado, assim como aquela doença, vai deixando marcas em nossa alma. Quantos hoje por causa do pecado, as suas almas estão amarguradas, estão culpadas, almas medrosas, com medo. À medida com que pecamos, irmãos, o nosso corpo e a nossa alma, ela vai sendo levada a um estado de depravação total. E o resultado dessa depravação total é a contaminação total e morte dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, morte da nossa alma, morte física e a mais triste, a morte espiritual. Esse é o resultado
da contaminação do pecado, assim como seria o resultado da contaminação da lepra na vida daquele homem antes Cristo. A humanidade, irmãos, ela tem se atentado aos vários sintomas da principal doença, o pecado. A humanidade, ela se atenta aos sintomas. A sociedade acha que o racismo é um problema estrutural. Eles acham isso. Eles acham que a violência é porque a educação não chega nos lugares menos desfavorecidos, nas comunidades. Acha que a violência é oriundo disso. Acha que o indivíduo ele é mau devido ao meio que ele vive, e o meio que ele vive o forma. Mas para nós cristãos, isso são apenas sintomas da doença principal. E qual é a doença principal? Pecado. Só existe violência porque o homem está em depravação total, doente com o pecado. Só existe preconceito, racismo, porque o homem está doente com a sua doença, que é o pecado. Se a humanidade se atentasse a Cristo, ela não seria mais preconceituosa, ela não seria mais violenta, porque eles iriam canalizar suas energias no antibiótico perfeito, Jesus. E em Jesus, todos os outros sintomas são curados. Aquele homem, ele procura a cura no antibiótico perfeito, Jesus. Ele não vai para o tanque de Betesda, ele não vai aos curandeiros, ele não vai aos mágicos da época, ele vai até Cristo. Nós devemos ir até Cristo. A humanidade precisa ir até Cristo, a sociedade precisa ir até Cristo, porque todos os nossos problemas se desenvolvem a partir do nosso afastamento dEle. Amém ou não amém? A humanidade ela tem apodrecido moralmente, fisicamente e espiritualmente, porque ela tem vivido à margem de Cristo, longe de Cristo. Um autor diz que havia 3 classes de lepra naqueles dias. A primeira era uma lepra chamada nodular ou tubercular. Essa lepra ela começava com dores nas juntas e com nódulos avermelhados e escuros na pele. A pele ela se tornava rosada, e as cartilagens elas começavam a escurecer ou a necrosar. Os pés e as mãos elas ficavam cheias de úlceras e o corpo ia se deformando. O aspecto humano começava a desaparecer pouco a pouco. Havia uma segunda lepra, e essa lepra ela afetava todas as extremidades nervosas. A área afetada perdia completamente a sensibilidade. O paciente ele só descobria que estava doente quando ele sofria uma queimadura e não sentia dor. E com o avanço dessa doença, as cartilagens elas iam se necrosando e o paciente perdia os membros do corpo. A lepra ela atinge as células nervosas e deixa o doente insensível. E de modo semelhante, irmãos, o pecado, quando ele nos atinge, ele nos torna também insensíveis. Ele calcifica o nosso coração, ele aliena a nossa mente, ele vai dilacerando a nossa alma. O pecado ele é progressivo e ele vai tornando o homem passivo às suas próprias ações, aos seus próprios sentimentos e em detrimento do seu próprio desejo. O desejo pecaminoso no coração do homem
vai tomando todo o seu corpo e tornando os seus sentimentos insensíveis. Aquilo que é errado não comove mais o nosso coração quando estamos contaminados pelo pecado. Não comove mais o nosso julgamento acerca daquilo que é certo e que é errado, segundo a palavra de Deus. Nós definimos isso, como afastamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai se afastando, como se o pecado a gente fosse dando corda, para o Espírito Santo, ele vai se afastando, mas na verdade não passa apenas disso, de que o nosso coração vai sendo calcificado em relação às vozes do Espírito Santo, não que ele se afaste, mas nós vamos nos afastando por nós mesmos, e com o avanço do pecado em nossa vida, nós não percebemos o seu desenvolvimento sombrio até que o resultado chegue. Isso é muito comum, irmãos. O pecado vai se desenvolvendo e a gente não vai percebendo, A juventude vai achando que é muito legal beber, se drogar, vai achando que é muito legal se envolver naquilo que não se relaciona com Deus, daquilo que não está ligado a Deus, e vai achando legal, e o pecado vai se desenvolvendo até que o resultado chega. É uma gravidez indesejada, é a morte, é uma doença, até uma morte física e o pior, a morte espiritual. Concluindo, uma vez eu li que um pastor escreveu que o pecado é como um sapo num caldeirão de água quente. O sapo ele vai se acostumando com a temperatura até morrer queimado. Portanto, irmãos, sejamos como o leproso. Eu quero te convidar para que você não corra para os desertos da sua vida. E esse deserto, ele é simbolizado como bebidas, como prostituição, como drogas, como jogos. Eu creio que todos que estão aqui, na verdade, são crentes em Jesus. E talvez eu esteja dizendo isso para aqueles que haverão de nos ouvir e ver pelo YouTube. Então que você seja como esse leproso, que você não corra para os desertos da sua vida, como a droga, como a prostituição, como eu acabei de dizer, como jogos. Corra para Cristo. E para nós que aqui estamos, que talvez esse contexto não seja o seu, como eu creio que não é, de drogas, de bebidas, de prostituição, que você não corra para as estratégias, como muitos crentes fazem, estratégias de santidade. Não corra para elas, porque elas não têm poder em te manter num relacionamento sadio com Deus. Não corra para a religiosidade, não corra para essas estratégias vãs, que Paulo chama de vã. Corra para Cristo. Atravesse o arraial como aquele leproso fez. Atravesse o arraial, atravesse os desertos, entre nas cidades com o seu pecado, independente do que as pessoas vão achar, independente do que a cultura define, independente do que a tradição diz, independente do que a lei diz. Atravesse as cidades, atravesse o arraial, corra para Jesus, corra como aquele leproso, com fé e humildade. Fé e humildade, mas também com confiança, com determinação, que somente em Cristo você encontrará cura, paz e libertação.
Amém? Jesus, ele nos convida a ir até Ele, levando as nossas causas impossíveis, levando os nossos fardos, levando o nosso cansaço, como Mateus 11, 28 diz, como Ele mesmo diz em Mateus 11, 28. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos estar ministrando a ceia. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia, e somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, que tanto nos ensina sobre nós mesmos e sobre o Senhor. Obrigado pela Sua ação graciosa, e mesmo que nós não tendo direito de se achegar ao Senhor, o Senhor atende o nosso clamor, o nosso pedido. Em Cristo que nós oramos e nos entregamos. Amém. Amém.